Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre a rejeição dos vetos presidenciais pelo Congresso Nacional a dois dispositivos da lei que regulamenta o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. A votação foi realizada em bloco no Senado e acompanhou a posição da Câmara dos Deputados, que já tinha rejeitado os vetos mediante acordo dos líderes do Congresso. O texto segue agora para promulgação. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é coautor de um projeto de lei que deu origem à Lei 13.989 de 2020, que trata da telemedicina no país. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Ô, Fernando, muito obrigado, muito honrado pelo convite e quero saudar todos os telespectadores aqui desse programa, que é um programa com tanta credibilidade aí na nossa TV Câmara. Deputado, eu pediria ao senhor que explicasse inicialmente ao nosso público quais foram os dois pontos da lei que tiveram os vetos derrubados e a importância da rejeição desses vetos pelo Congresso Nacional. Bom, Fernando, nós aprovamos esse projeto de lei da telemedicina de uma maneira, é um projeto muito simples, porque essa plataforma da telemedicina ela exige um marco legal muito mais aperfeiçoado. E para que nós pudéssemos auxiliar o Ministério da Saúde na teleorientação e nas teleconsultas remotas para os vazios do país, porque nós sabíamos que a pandemia, como o nome já diz, a pandemia se alastraria por lugares que a gente até não tem médico no país. Então, para facilitar que o Ministério da Saúde usasse plataformas de orientação, de prescrição de medicamentos, de orientação para quando o paciente deveria procurar um hospital para se internar, enfim, todas essas questões, nós aprovamos um projeto muito simples para que ele fosse usado rapidamente. Mas eu deixei consignado no meu substitutivo que esse projeto seria só para ocasião da pandemia. Depois da pandemia, coloquei no substitutivo que nós teríamos que regulamentar de uma maneira mais cuidadosa essa plataforma que vai ser utilizada, porque você sabe que telemedicina, teleorientação, telediagnóstico, teleconsulta, isso já é uma realidade. A telemedicina já é uma realidade há muito tempo e é uma coisa que veio para ficar. Mas essa relação, essa nova relação dos médicos com seus pacientes, ela tem que ser galgada, por exemplo, preservando o que é o maior bem de um cidadão, que é a sua privacidade, não é? Quer dizer, a gente não pode fazer telemedicina assim como nós estamos falando, numa plataforma dessa, de Zoom, ou uma plataforma do WhatsApp, que não tem biossegurança absoluta, porque nós vamos lidar com prontuários médicos, nós vamos lidar com doenças que, às vezes, você, por exemplo, ou eu, se tivermos alguma doença que nos constranja, nós não queremos que ninguém saiba, a não ser você e eu, como seu médico. Então, isso eu estou dando um exemplo meio assim, mais fácil para as pessoas entenderem. Mas tem uma série de outros pré-requisitos que precisam ser estruturados dentro de uma resolução, e aí sim, feita pelo Conselho Federal de Medicina, que a gente colocou no substitutivo, para que o Conselho, através de todo um debate com os conselhos regionais de medicina, com as instituições médicas, com a sociedade civil, com os prestadores de serviços, que a gente construa uma plataforma que garanta biossegurança, que garanta uma remuneração justa para os médicos que vão fazer, e no caso da teleconsulta, Fernando, que nós possamos garantir que a teleconsulta seja feita por um especialista numa ponta e um médico generalista na outra ponta. Por exemplo, eu estou aqui em Manaus agora. Se eu fosse um médico generalista que estivesse atendendo aqui no interior do Amazonas, que tem poucos médicos, eu precisaria de uma teleorientação, de um especialista lá de São Paulo, vamos em urologia, oncologia, enfim, e aí eu faria o exame do paciente aqui com uma orientação remota, mas sempre utilizando o meu conhecimento como médico na ponta, com o conhecimento do especialista na outra ponta, e que nós possamos ser remunerados de uma maneira justa
por esse procedimento médico. Uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor já respondeu, né, deputado? Essa tendência de que a gente agora parta no meio médico para usar mais o modo digital, ela já é uma realidade, ela deve vir para ficar, né? Olha, a telemedicina ela já é utilizada em muitas especialidades. Por exemplo, na medicina por imagem, na radiologia, a gente já usa isso há muito tempo, entendeu? Nós temos birôs de diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo assim. Lá no meu estado, eu sou de Roraima, e nós estamos fazendo lá um hospital de amor de Barretos, que é um recurso que a gente colocou lá para fazer. Eu tenho uma luta muito grande em relação a tratamento de câncer e tal. Eu acho que você acompanha aí minha vida no parlamento. Então, nós temos uma carreta que faz mamografia, ela vai fazer rastreamento de câncer de mama no interior. E quem faz o exame é um técnico em radiologia. E ele manda esse exame através de telemedicina para uma central lá em Barretos, e a central de Barretos nos encaminha o diagnóstico. Isso é telemedicina. Isso já é feito há muito tempo. Agora, o que acontece, que nós temos que ter muito cuidado, você deve ter acompanhado, no ano passado, o Conselho Federal de Medicina lançou uma resolução 2227, que regulamentava e que aperfeiçoava uma resolução de 2002. E aí deu uma baita confusão, porque algumas grandes corporações já tinham algumas plataformas de comercialização de plano de saúde com teleconsulta, fazendo uma comercialização a preços vis. Quer dizer, nós tínhamos algumas corporações que estavam cobrando R$10, R$5 por uma teleconsulta. Era um negócio meio absurdo e nos assustou muito. E nós, no Congresso Nacional, na Comissão de Seguridade Social da Casa, nós colocamos para o Conselho Federal que ele deveria sustar aquela resolução para aperfeiçoá-la, garantir segurança das pessoas, remuneração adequada aos médicos, porque senão a gente vai ficar fazendo de conta que está fazendo uma consulta e enganando as pessoas, porque nós temos que ter padrão de relação médico-paciente, Fernando. Por exemplo, como é que nós vamos fazer um exame ginecológico numa mulher, um exame de mama de uma mulher, um exame das suas amígdalas através de telemedicina, se nós não tivermos um médico na ponta e um médico na outra? Isso não é impossível de se fazer. Isso é que nós vamos regulamentar. Deputado, nosso tempo está praticamente se esgotando aqui, mas a gente tem tempo ainda para uma última pergunta que eu acho que também é de interesse aí do nosso público, né? De acordo com a lei, o médico ele deve informar o paciente todas as limitações para o uso da telemedicina, né? E as consultas vão seguir o mesmo padrão, inclusive em relação aos valores cobrados, é o que diz o texto da lei. Mas como há uma redução de custos para os médicos, que a gente supõe que ele não vai ter aluguel, talvez não precise de uma secretária, não faça os deslocamentos mais, o método da teleconsulta agora, ele pode gerar uma consulta mais barata para o usuário? Olha, nós já temos uma remuneração que é uma remuneração muito baixa pelos nossos procedimentos médicos. Aqui, para que as pessoas que estão nos assistindo saibam, uma consulta médica no SUS de um especialista é remunerada em R$10. R$10. E nenhum plano de saúde no país paga mais de R$70 por uma consulta na saúde suplementar. De forma que nós estamos lutando para fazermos uma plataforma com biossegurança, com eficiência, que garanta um atendimento adequado e humanizado às pessoas, mas também nós precisamos salvaguardar o ato médico, Fernando, porque existe, inclusive, na Comissão de Seguridade, uma subcomissão que trata dos honorários médicos, e nós pretendemos melhorar essa remuneração, tanto no sistema de saúde SUS, quanto na saúde suplementar, porque não é admissível. Porque, veja bem, com todo respeito que tenho às pessoas que cortam os nossos cabelos, nossos barbeiros, nós cortamos lá nos barbeiros, para cortar meu cabelo, que é pequenininho, assim, que é bem curtinho, que não dá muito trabalho, eu pago R$30. E para fazer uma consulta do SUS, eu recebo 10 e dá desconto do imposto. Então, nós precisamos fazer, dentro da grande discussão da nossa resolução que vai nortear a telemedicina, nós precisamos fazer uma discussão também de uma remuneração justa. E também
essa consideração que você colocou, o termo de consentimento informado, ele já está consignado, inclusive, nesse texto do meu substitutivo. Porque essa telemedicina de agora, ela foi basicamente para a gente cuidar dos pacientes portadores da Covid-19, né? Mas já começou um monte de corporações se aproveitarem disso para fazer essas comercializações. Por isso que nós deixamos consignado, e isso nos surpreendeu quando o nosso item 6 da pauta dos vetos não estava inserido no acordo. E você já deve ter acompanhado que eu pedi para a presidente Soraya Santos, que estava presidindo, que ela suspendesse a sessão para nós discutirmos isso. E ela acatou a nossa sugestão, os líderes entraram no acordo e nós derrubamos o veto, porque já tínhamos, inclusive, combinado com o presidente Bolsonaro e com o Conselho Federal de Medicina que, através da lei que nos rege de 1957, é uma prerrogativa do Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal, de nortear e regulamentar nossas relações com os nossos pacientes e fiscalizar também. Eu conversei com o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, sobre a rejeição dos vetos presidenciais a 2 dispositivos da lei que regulamenta o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. A você que nos acompanha, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.